Você já parou para pensar que o maior perigo para sua autonomia mental pode não estar escondido em uma doença genética rara, mas sim dentro da sua própria cozinha, em um gesto que você repete quase todos os dias sem qualquer suspeita? Imagine por um momento a sensação de abrir a geladeira e ver as sobras do jantar de ontem como uma solução prática e econômica para o seu almoço, ignorando completamente que ali, sob a tampa de um pote, uma transformação química silenciosa está em curso. O que antes era nutrição pode ter se tornado um gatilho invisível para o declínio da sua memória e da sua lucidez. Estamos falando de um risco doméstico negligenciado que, após de 60 anos, atua como um sabotador da sua liberdade, corroendo as conexões neurais que definem quem você é e como você percebe o mundo. Muitas vezes acreditamos que o envelhecimento é um processo inevitável de perdas, mas e se eu lhe dissesse que você possui o controle para interromper uma das fontes mais agressivas de neurotoxinas que atingem o seu cérebro hoje? Existe uma descoberta científica profunda que muda completamente a forma como devemos enxergar o ato de requentar certos alimentos, revelando que o calor repetido altera estruturas moleculares de maneira a criar verdadeiros venenos para os neurônios. Este conteúdo não trata de proibição, mas sobre o resgate do seu poder de decisão e a proteção da sua dignidade cognitiva através do conhecimento consciente. Ao final desta conversa, você entenderá por que o reaquecimento pode estar acelerando processos que levam à demência e, mais importante, como ajustar sua rotina agora mesmo para garantir que sua mente permaneça afiada, independente sob o seu total comando pelos próximos anos. O hábito de requentar sobras é profundamente enraizado em nossa cultura como sinônimo de praticidade e economia doméstica, algo passado de geração em geração como sinal de sensatez e combate ao desperdício. No entanto, essa aparente eficiência esconde um perigo silencioso e cumulativo que milhões de pessoas ignoram diariamente ao prepararem suas refeições no micro-ondas ou no fogão. Diferente de uma intoxicação alimentar clássica que se manifesta com sintomas imediatos como dores ou mal-estar, as reações químicas disparadas pelo reaquecimento de certos alimentos agem de forma subterrânea, construindo uma carga tóxica que o organismo nem sempre consegue processar. Esse silêncio é o que torna o hábito tão traiçoeiro, pois vinculamos a saúde apenas ao imediato, deixando de perceber que a perda gradual da clareza mental pode estar diretamente conectada ao que colocamos no prato após o segundo ou terceiro ciclo de aquecimento constante. Após os 60 anos, o contexto biológico do nosso corpo muda significativamente, tornando-nos muito mais vulneráveis a essas neurotoxinas alimentares que antes pareciam inofensivas. Nosso metabolismo torna-se naturalmente mais lento, o que significa que qualquer substância tóxica ingerida permanece em circulação por muito mais tempo antes de ser neutralizada ou excretada. Além disso, ocorre um declínio natural nas funções hepática e renal, o fígado e os rins, que atuam como nosso sistema de filtragem interna. Perdem o vigor da juventude e já não conseguem dar conta da demanda de desintoxicação de compostos como aminas heterocíclicas ou lipídios oxidados. Essa lacuna fisiológica cria um acúmulo perigoso, onde pequenas doses diárias de toxinas, que um corpo jovem eliminaria com facilidade, começam a se alojar nos tecidos, criando um ambiente interno propenso à inflamação crônica e ao envelhecimento celular precoce em todo o sistema. Talvez o ponto mais crítico dessa transformação seja o aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, um escudo protetor que deveria impedir substâncias indesejadas de alcançarem o cérebro. No envelhecimento, essa barreira torna-se mais porosa, permitindo que as neurotoxinas geradas no reaquecimento cruzem diretamente para o sistema nervoso, onde promovem o que a ciência chama de inflamagem. Esse estado de inflamação crônica sistêmica é exacerbada pela ingestão de compostos pró-inflamatórios presentes em proteínas e nitratos requentados, causando danos diretos aos neurônios e reduzindo a capacidade de reparação celular. Esse processo não é um evento súbito, mas uma erosão contínua da neuroplasticidade que compromete a memória e a cognição ao longo das décadas. Compreender essa vulnerabilidade biológica é o primeiro passo para proteger sua saúde mental, garantindo que seu cérebro não seja sobrecarregado por uma carga invisível que rouba sua energia vital e sua autonomia a longo prazo. O conflito central que enfrentamos reside na crença perigosa e amplamente difundida de que comida é apenas comida, independentemente de como ela é processada ou reaquecida após o preparo original. Esse erro silencioso é um hábito comum que acelera o declínio biológico de forma invisível,
transformando refeições aparentemente saudáveis em fontes de substâncias pró-inflamatórias que sobrecarregam o organismo. Ao reaquecer repetidamente certos alimentos, estamos, sem perceber, ignorando uma mudança na estrutura molecular que gera toxinas capazes de atravessar a barreira de proteção do nosso cérebro. Para quem já passou dos 60 anos, essa prática deixa de ser uma simples conveniência doméstica para se tornar uma ameaça direta à integridade celular. O problema não é o alimento em si, mas a reação química provocada pelo calor repetido, que cria um ambiente hostil para os neuroníons, promovendo uma inflamação sistêmica que o corpo maduro tem dificuldade em combater ou neutralizar com total eficiência. O que está verdadeiramente em jogo aqui é o seu bem mais precioso na maturidade, a sua autonomia e a sua capacidade de permanecer lúcido e independente. Ao permitirmos que essas neurotoxinas alimentares entrem em nosso sistema de forma crônica, estamos aceitando um declínio cognitivo que poderia ser evitado, arriscando a perda da memória de curto prazo e a agilidade do raciocínio. A longo prazo, esse acúmulo de danos oxidativos pavimenta o caminho para doenças neurodegenerativas severas, como o Alzheimer, que roubam não apenas a saúde, mas a própria identidade e o controle sobre as decisões básicas da vida. Perder a lucidez significa, em última instância, tornar-se dependente de terceiros e perder a liberdade de gerir a própria existência. Portanto, a escolha entre preparar porções frescas ou requentar sobras antigas deixa de ser apenas uma questão de tempo e passa a ser uma estratégia vital de sobrevivência neurológica para o seu futuro. O primeiro pilar crítico que devemos analisar diz respeito ao uso e reaquecimento de óleos e gorduras vegetais em nossa alimentação cotidiana. Quando você aquece uma fritura ou um refogado que já esfriou, a estrutura química do óleo sofre uma quebra acelerada, resultando na formação de compostos altamente instáveis conhecidos como radicais livres e aldeídos tóxicos. Esses subprodutos são extremamente prejudiciais para o corpo envelhecido, pois promovem danos oxidativos agressivos diretamente nas células cerebrais, afetando a integridade das membranas neurais. Ao ignorar esse risco, você permite que essas substâncias inflamem o sistema vascular, aumentando significativamente a probabilidade de entupimento de microvasos sanguíneos no cérebro. Corrigir esse hábito traz o benefício imediato de reduzir a névoa mental e proteger seu sistema cardiovascular contra microaques silenciosos, que são causas diretas da demência vascular, garantindo que o fluxo de oxigênio para seus neuroníons permaneça constante e saudável. É fundamental compreender que o óleo, uma vez submetido ao calor e depois resfriado, torna-se uma fonte de inflamação latente que atua como um acelerador do envelhecimento neurológico. A presença de lipídios oxidados na sua dieta diária cria um ambiente tóxico que sobrecarrega as defesas do organismo, dificultando a manutenção de um raciocínio claro e ágil após os 60 anos. Para evitar esse declínio, a orientação prática é muito clara. Evite ao máximo o reaquecimento de alimentos que foram preparados com grandes quantidades de óleos vegetais, como batatas fritas, carnes gordurosas ou refogados pesados. Em vez disso, procure cozinhar apenas o que for consumir no momento ou utilize técnicas de preparo que não dependam de gorduras saturadas em excesso. Ao adotar essa postura preventiva, você está brindando seus neuroníons contra a oxidação celular, preservando a sua agilidade cognitiva e assegurando que sua mente continue operando com força e clareza. O segundo pilar envolve um grupo de alimentos muitas vezes considerado o ápice da saúde, mas que esconde um segredo perigoso quando guardado incorretamente: os vegetais ricos em nitratos, como o espinafre e as folhas verdes escuras. Embora esses vegetais sejam fundamentais para a nutrição, o ato de reaquecê-los converte os nitratos naturais em nitritos e, posteriormente, em nitrosaminas, que são substâncias conhecidas por seu potencial carcinogênico e neurotóxico. No corpo maduro, essas toxinas comprometem severamente a oxigenação cerebral e causam danos diretos à integridade do DNA celular, impedindo que os neuroníons funcionem de maneira plena e eficiente. Ignorar esse processo químico silencioso pode levar a uma toxicidade celular crônica, afetando a memória e a capacidade de concentração ao longo do tempo.
Preservar a integridade desses nutrientes requer que você consuma esses vegetais sempre frescos ou imediatamente após o preparo, evitando ciclos repetidos de aquecimento. A relação direta entre a ingestão de nitrosaminas e a hipóxia cerebral crônica é um fator que nenhum idoso preocupado com a longevidade pode ignorar em sua rotina. Quando o cérebro deixa de receber a oxigenação adequada devido à toxicidade dessas substâncias, a neuroplasticidade diminui e as falhas cognitivas começam a se manifestar de forma cada vez mais frequente e preocupante. Corrigir esse hábito simples de cozinha oferece o benefício vital de manter o cérebro nutrido, ativo e protegido contra o estresse oxidativo que destrói as conexões nervosas. A orientação prática é descartar sobras de vegetais folhosos aquecidos ou incorporá-los em pratos frios, como saladas, garantindo que você aproveite as fibras e vitaminas sem expor sua mente a compostos nocivos. Ao fazer essa mudança, você assume o comando da sua biologia celular, garantindo que cada refeição seja um tijolo na construção de uma velhice potente, lúcida e livre da dependência cognitiva. O terceiro pilar deste alerta necessário foca no consumo de amidos, especialmente o arroz, um acompanhamento onipresente em nossas mesas. O reaquecimento incorreto de arroz que foi guardado em temperatura ambiente ou resfriado inadequadamente pode favorecer o crescimento da bactéria Bacillus cereus, que resiste ao calor e libera toxinas inflamatórias. Além do risco bacteriano, a alteração estrutural do amido reaquecido junto a gorduras pode gerar picos inflamatórios sistêmicos que atingem diretamente o sistema nervoso central. Antes de prosseguirmos para os próximos itens cruciais, eu gostaria de reconhecer você, que está aqui buscando proteger sua saúde. Se este conhecimento faz sentido para a sua rotina, comente abaixo como você costuma lidar com as sobras em sua casa e aproveite para se inscrever em nosso canal, garantindo que você nunca perca as ferramentas necessárias para manter sua autonomia e lucidez intactas. Essa inflamação silenciosa gerada por amidos mal processados está sendo cada vez mais associada ao que alguns pesquisadores chamam de diabetes tipo 3, que é a resistência à insulina manifestada diretamente no cérebro. Ao corrigir a forma como você lida com o arroz dormido, garantindo o resfriamento rápido e o aquecimento único e seguro, você promove a estabilidade glicêmica e reduz drasticamente os marcadores inflamatórios no organismo. O benefício é uma proteção robusta contra o desenvolvimento de placas que levam ao Alzheimer, mantendo suas funções cognitivas estáveis por muito mais tempo. A orientação prática é preparar apenas a quantidade necessária para o consumo imediato ou garantir que o armazenamento seja feito sob refrigeração rigorosa logo após o preparo. Ao adotar esse cuidado, você retira uma carga desnecessária do seu metabolismo, permitindo que seu cérebro utilize a energia de forma eficiente para manter sua memória e sua independência motora. No quarto pilar, abordamos as carnes brancas e outras proteínas complexas, como o frango, que são pilares da dieta na maturidade. O problema surge quando submetemos essas proteínas a ciclos repetidos de calor, o que degrada as estruturas proteicas de forma anômala e dificulta significativamente a digestão no estômago idoso. Essa degradação gera subprodutos tóxicos durante a putrefação intestinal, resultando em uma desbiose grave que afeta o eixo intestino-cérebro de maneira negativa. Quando o intestino está inflamado por proteínas mal processadas, ele envia sinais de alerta inflamatórios constantes para os neurônios, prejudicando a clareza mental e a agilidade do pensamento. Ignorar a qualidade dessas proteínas reaquecidas é o mesmo que convidar a inflamação para habitar seu sistema nervoso, comprometendo sua capacidade de processar informações de forma rápida e precisa. A saúde do seu cérebro começa, literalmente, pela forma como seu sistema digestivo processa cada refeição. A consequência direta dessa desbiose intestinal é o enfraquecimento da barreira que impede toxinas de alcançarem o cérebro, facilitando o declínio cognitivo e a perda de memória de curto prazo. Corrigir esse hábito, optando por consumir proteínas frescas ou transformando as sobras frias em pratos seguros, como saladas proteicas, traz o benefício de uma melhor digestibilidade e proteção da integridade intestinal. Um intestino blindado e saudável é a primeira linha de defesa para manter seus neurônios preservados e sua mente afiada contra o desgaste natural do tempo.
A orientação prática aqui é evitar o micro-ondas para carnes já cozidas, preferindo o consumo em temperatura ambiente ou o preparo de porções individuais que não exijam reaquecimento. Ao priorizar a integridade das proteínas que você consome, você está investindo na manutenção da sua rede neural, garantindo que a comunicação entre suas células cerebrais permaneça fluida, rápida e totalmente funcional. O quinto e último pilar de nossa lista é, talvez, um dos mais perigosos para a saúde cerebral: o aquecimento e reaquecimento de carnes processadas, como linguiças, presuntos e outros embutidos. Esses alimentos já são carregados de nitratos e conservantes que, quando submetidos ao calor intenso repetidamente, criam os chamados produtos finais de glicação avançada, conhecidos pela sigla AIDS. Essas substâncias são altamente reativas e aceleram de forma severa o envelhecimento celular, promovendo a oxidação do colesterol e o endurecimento das artérias que irrigam o cérebro. No organismo acima dos 60 anos, os AIDS são verdadeiros vilões que sabotam a longevidade cognitiva, pois o corpo tem extrema dificuldade em eliminá-los, permitindo que eles circulem livremente e causem danos estruturais profundos. Ignorar o perigo desses embutidos requentados é permitir que o tempo corra mais rápido contra a sua lucidez, acelerando processos que poderiam ser retardados com escolhas alimentares mais conscientes. A relação entre o acúmulo de produtos finais de glicação avançada e a formação de placas amiloides no cérebro é uma das descobertas mais preocupantes da neurociência moderna, estando diretamente ligada ao surgimento do Alzheimer. Ao eliminar ou reduzir drasticamente o consumo e o aquecimento desses produtos, você colhe o benefício de retardar severamente o envelhecimento celular cerebral e manter sua cognição aguçada por décadas. Não se trata apenas de evitar uma doença, mas de garantir que você continue sendo mestre de sua própria mente, capaz de lembrar de nomes, datas e gerir sua vida com total plenitude. A orientação prática é substituir esses alimentos processados por opções naturais e frescas, ou, se consumi-los, nunca submetê-los a reaquecimentos sucessivos que potencializem sua toxicidade. Essa mudança estratégica na sua cozinha é um ato de coragem e amor próprio que protege sua história e sua identidade contra o apagamento provocado pelas doenças neurodegenerativas. Ao percorrermos esses 5 pilares, fica evidente que o ato de reaquecer alimentos é uma variável poderosa que você pode controlar para garantir seu poder na velhice. Para ilustrar o peso dessas escolhas, observemos 2 perfis reais. De um lado, um senhor que, visando otimizar o tempo, preparava grandes refeições aos domingos para requentá-las durante toda a semana. Ele passou a relatar uma persistente névoa mental e fadiga, acreditando ser apenas o peso inevitável da idade. Em contrapartida, uma mulher da mesma faixa etária, ao compreender a neurotoxicidade das sobras, decidiu adaptar suas porções para o consumo diário sempre fresco. Em pouco tempo, ela experimentou um aumento notável em sua clareza de raciocínio e vitalidade, provando que o fígado e os rins agradecem profundamente quando a carga tóxica é reduzida de forma estratégica diretamente na fonte alimentar, permitindo que o cérebro opere com toda a sua capacidade original. A velhice não é um evento súbito ou um destino traçado apenas pela herança genética. Ela é o resultado cumulativo de décadas de interações bioquímicas que muitas vezes ignoramos no cotidiano. É fundamental compreender que o corpo humano não envelhece de forma aleatória, mas responde de maneira precisa aos estímulos e substâncias que introduzimos em nosso sistema dia após dia. Quando falamos sobre o perigo de requentar alimentos, estamos discutindo como pequenos hábitos, aparentemente inofensivos, acumulam um impacto devastador ao longo dos anos, moldando a saúde das nossas células. O declínio cognitivo e físico raramente acontece de um momento para o outro. Ele é uma erosão progressiva, alimentada por inflamações constantes que poderiam ter sido evitadas com vigilância estratégica. Entender essa camada de interpretação nos devolve o protagonismo sobre nossa própria longevidade e autonomia, garantindo que o envelhecimento seja um processo de força e consciência. É perfeitamente compreensível sentir um certo desconforto ao perceber que hábitos tão comuns podem ser prejudiciais à integridade do seu cérebro, mas é crucial entender que o medo deve servir apenas como um alerta para a ação imediata. Embora as neurotoxinas geradas pelo reaquecimento possuam o potencial de acelerar o declínio cognitivo, a biologia humana é surpreendentemente resiliente quando fornecemos as condições corretas para sua recuperação.
Nunca é tarde demais para mudar a rota e começar a proteger a sua autonomia através de ajustes simples, porém poderosos, na sua rotina culinária diária. Ao optar por alimentos frescos e evitar o ciclo repetitivo do calor, você está literalmente removendo um peso invisível sobre suas funções mentais. A esperança reside no fato de que o impacto positivo dessa mudança é real, permitindo que a velhice seja vivida com uma força renovada e plena consciência de cada momento precioso. Ignorar esses avisos e manter o hábito de requentar sobras de forma indiscriminada pode levar a um cenário de dependência que ninguém deseja enfrentar na maturidade. Sem uma mudança consciente, o acúmulo de neurotoxinas no organismo acelera o declínio cognitivo, transformando pequenos esquecimentos em uma perda progressiva da lucidez necessária para gerir a própria vida. A consequência direta desse descaso é a necessidade de cuidadores permanentes e hospitalizações frequentes, gerando um peso emocional enorme para a família. Por isso, se você valoriza a sua independência e quer que seus amigos e familiares também protejam o futuro deles, compartilhe este vídeo com as pessoas próximas a você. Quem escolhe agir preventivamente hoje, ajustando o preparo de suas refeições, constrói um escudo contra a demência, preservando a mobilidade física e a capacidade de tomar decisões importantes com total controle e dignidade. Talvez a revelação mais surpreendente e contraintuitiva deste alerta seja o fato de que o micro-ondas, símbolo máximo de praticidade na vida moderna, pode atuar como um acelerador químico invisível para essas transformações perigosas que discutimos até aqui. Muitas vezes acreditamos piamente que o ato de economizar alimentos e evitar o desperdício é a escolha mais sensata e virtuosa para o nosso dia a dia, mas a ciência nos mostra que essa virtude pode se tornar um vício biológico silencioso quando ignoramos a química das sobras. Você sabia que alguns dos compostos tóxicos citados, como as nitrosaminas, só atingem seu pico de toxicidade após o segundo ciclo de calor intenso? É nesse momento que precisamos olhar para nossa cozinha com novos olhos, compreendendo que o que parece ser apenas um prato de comida requentada é, na verdade, uma carga de inflamação latente pronta para cruzar a sua barreira cerebral agora. Para aplicar esse conhecimento imediatamente em sua rotina, o primeiro passo é repensar a logística do seu preparo alimentar diário. Em vez de cozinhar grandes volumes que ficarão armazenados por dias, comece a calcular porções exatas que supram apenas a sua necessidade imediata, eliminando a dependência do reaquecimento constante. Caso sobrem proteínas como o frango, a orientação mais segura é consumi-las frias em saladas ou pratos rápidos, preservando a integridade das moléculas e evitando a formação de novos compostos tóxicos pelo calor do micro-ondas. Observe atentamente como seu corpo reage. Note se após uma refeição fresca sua mente parece mais clara e sua energia mais estável. Aprender a resfriar rapidamente o que sobrou e adotar o descarte de vegetais verdes após o primeiro preparo são ajustes práticos que brindam sua saúde neurológica, garantindo que sua cozinha seja uma aliada da sua autonomia cognitiva. Ao concluirmos esta jornada de descoberta, fica claro que a manutenção da sua saúde cognitiva não depende de grandes intervenções heroicas, mas do cuidado zeloso com os pequenos gestos na sua cozinha. Compreendemos que o ato de reaquecer alimentos como óleos oxidados, vegetais com nitratos e proteínas complexas pode introduzir neurotoxinas que sabotam sua lucidez a longo prazo. Cada decisão consciente de priorizar o alimento fresco é um investimento direto na sua autonomia e no poder de envelhecer com um total controle sobre sua própria vida. Como você pretende ajustar o preparo das suas sobras a partir de amanhã para blindar sua memória? Deixe seu comentário compartilhando sua reflexão. Inscreva-se no canal para fortalecer sua caminhada rumo a uma longevidade vibrante e compartilhe este vídeo com quem você ama. Sua dignidade é o seu maior trunfo, e agora você detém as ferramentas necessárias para protegê-la plenamente.